vivo. Agora sim. Está onde? Está. Tá. Boa noite. Gente, boa noite. Esperando o pessoal entrar aí. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho vou chamar a Jussara. Só esperar o pessoal entrar. Carlinha, tá boa, Carlinha? Carlinha, parabéns, viu, pela... Não tô ouvindo, não. Peraí. Eu não ouvi mesmo. Então você ouviria melhor, né? Deixa eu ver. Alô? Deixa eu ver. Hã? Não tem áudio mesmo, né? Pode ver quem tá entrando. Ah, tá. Sem noção demais, né? Cadê a Jussara? Acho que a Jussara não entrou ainda, não. Procura pra mim, Jussara. Carolina, Gislaine, Carlinha. Tem uma turminha aí. Não, tem que procurar ela. Não chegou ainda não. Não. Ah, não adianta. Se ela não entrou aí, não adianta, né? Não? Ah, tá. Então tá. Gente, eu só tô esperando a Jussara entrar. Só me dá um oi se vocês estão me ouvindo bem. Ah, entrou. Isso. Vamos ver se deu. Aguardando. Olá, Deu. Ei, Jussara, tudo tá bem? boa? Tudo. Você tá me ouvindo bem? Muito bem. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo a gente direito aí. Áudio está ótimo, beleza. Ah, então a gente já pode começar. Que Tudo bem. bom. Hã? Isso. O Gui tá me lembrando aqui, gente, para quem tá entrando hoje aí também pela primeira vez, lembrar de compartilhar a live aí, tem um aviãozinho aí no cantinho à direita. Aí você compartilha essa live para alguém que você acha que pode se beneficiar desse tema também. Compartilhar. Eu já vou aproveitar e fazer um marketing aqui, pedir para o pessoal me seguir lá no meu canal do YouTube, Ellen Laje, assistente social. Também pedir para vocês mandarem suas mensagens aqui, interagir com a gente. À medida que a gente for conversando, a gente vai interagindo com vocês aí também, tá? A gente está fazendo live, então, Jussara, desde março. Desde março que a gente está fazendo live, toda quinta-feira aqui. Tem alguém te cumprimentando aí, Olá, Jussara? Geisa. Tá boa? Geisa. Seja bem-vinda. E isso. Então a gente está fazendo live desde março aqui. Ah, que bonitinha aí, Jussara. Já tá falando aí de você, ó. É. Bacana. Então a gente está fazendo live desde março com diversos temas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a mídia interfere, né, no nosso comportamento, no dia a dia. Para quem ainda não me conhece, né, só retomando aqui, eu sou Ellen Laje, assistente social. Adriano. Eu trabalho há 22 anos na área da saúde pública e hoje eu convidei a Jussara, que é uma querida que a gente trabalhou no Ipseng, né? Eu saí do Ipseng, Jussara, foi em 2009. Eu não sei quando que você saiu de lá, né? Aí deve ter uns 2 anos, por aí, 3 anos. Ah, tá. Então, Então, assim, tem muitos anos que a gente não encontra pessoalmente, mas a gente está sempre conectado nas redes sociais, né? Isso mesmo. En- Então, eu vou pedir para a Jussara se apresentar e depois que ela se apresentar, eu trago algumas questões aqui e a gente vai interagindo, viu, Jussara? Pois é. Muito obrigada. Primeira coisa, muito obrigada por ter me convidado, né, Ellen? E eu sou de Sara Machado, para quem não me conhece, sou psicóloga. E nós hoje vamos discutir uma situação que é bem polêmica, né? Sobre as redes sociais. Eu gostaria primeiro de saber, o que você está achando desse tratamento que as redes sociais têm dado à população em relação a essa Covid, Sim. sabe? Que é
tá sendo meio frustrante, né? Então, o que que você acha dessa situação? Obrigada, Pois é, Geisa. bonitinha. Então, ô, Jussara, o que que acontece? A gente pensando nessa questão da influência, né, da mídia no nosso comportamento, eu comecei, inclusive, a me avaliar, né? E uma das questões que eu senti muito no início foi a questão do medo mesmo. Então, assim, você sentia que a mídia, né? Se a gente pensar, a mídia ela é um importante espaço, né? De conhecimento, né? De circular informação, conhecimento. E eu acho que, para além da informação e do conhecimento, eu acho que ela estava disseminando também muito medo e insegurança entre as pessoas, né? E foi exatamente um pouco do que eu senti, assim. Eu senti muito medo, muita insegurança, e aí eu comecei a me policiar com relação a assistir o jornal e tudo, porque eu vi que eu não tava, não é que eu tava ficando negativa, não, mas eu tava ficando com uma sensação assim de impotência diante dos fatos, porque realmente a gente está muito impotente, né? Mas eu tava ficando mais triste. Aí eu percebi, eu falei, não, gente, então realmente tá me afetando profundamente, né? O papel da mídia nesse momento agora, no caso da pandemia. Mas a gente vê que é assim com diversas situações, né? Porque a mídia, na verdade, ela nos leva a discutir o que ela quer, ela nos leva a comprar o que ela quer, ela nos leva a pensar da forma como ela quer que a gente pense. E aí, para a gente, é desafiador, né? A gente enfrentar esse momento. E eu acho que vai ter muito a ver com o que a Boa gente vai noite, conversar Karina. aqui. A Karina, boa noite. Eu acho que vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar aqui, que é a questão também do autoconhecimento, né? Quando a gente tem que se fortalecer para passar por esses momentos, porque senão realmente a mídia vem igual um trator em cima da gente e a gente realmente fica sem um pouco de alternativa do que fazer, né? Uhum. Eu vou fazer uma comparação meio estranha em relação à mídia, para ficar bem mais claro. Eu vou comparar a mídia, só que são vários, com um ecocentrista, entendeu? Para ficar mais claro para as pessoas. Ecocentristas são aquelas pessoas que são bem egoístas e narcisistas, né? Então, ela não se preocupa com o outro, na verdade, tá? Se preocupa com ela mesma e só se vê no centro do mundo como se fosse proprietária de tudo. É o mesmo que o narcisista, né? Eu sou dono, eu tenho a palavra, eu tenho a força, né? He-Man. Entendeu? É, É uma brincadeira para ficar bem entendido, né? Assim, a mídia em mas é isso relação com o mesmo. povo. Ela não tem uma relação assim, quer ver? De sentir o que o outro sente. Porque para ela Não não tem a faz diferença. empatia, né? Não tem É. empatia nenhuma, não faz diferença para ela. Entendeu? O que importa é ter um público ali que ela esteja vendendo uma imagem, né? Aliás, elas adoram quando a imagem está sendo vendida da seguinte forma, porque jogar pedra no telhado do outro é muito bom. Isso até tem alguns programas que fazem aquelas situações de, vamos supor, um caindo no rio, o outro caindo da negócio, e o programa da Ibope, né? Porque isso tem o um nome, Rander Freud, se eu não me engano, que traduzido por português é alegria maliciosa. São as pessoas que Sim. adoram ver a situação do outro sendo decadente, né? E os jornais, as coisas, adoram ver essas coisas de pavor, né? Só que agora eles mexeram numa situação que é realmente frustrante, porque eles mexeram no que ninguém estava esperando. Eles mexeram na Sim. morte. Com a morte, uma coisa que ninguém consegue saber como trabalhar com isso. Porque, na verdade, eles estão mostrando que você pode morrer a qualquer momento, que não tem cura, né? É um sofrimento imenso. Então, todo mundo está ficando assim, realmente
numa situação assim que eu não consigo sair de casa. As pessoas estão ficando doentes dentro de casa, entrando em pânico. Pânico realmente, que vão ter que tratar futuramente, sabe? Estão tendo problema recorrentes de sofrimento, assim, pensamentos negativos o tempo todo, né? Estão tendo dificuldade na rotina do dia a dia, né? Mesmo com máscara, algumas pessoas não estão conseguindo sair na porta de casa, É. né? Acho que disseminou o medo e a insegurança mesmo, né? Assim, eu estava lendo também algumas coisas para trazer para cá, e essa questão do medo, eu acho que é muito importante, porque assim, o medo sempre fez parte, assim, né, da nossa sociedade. Só que eu acho que agora é um medo que ele é muito real, assim, né? Existe a Ele morte, né? é isso, porque assim, antes até a sociedade, eu acho que ela não ela se achava tão potente que ela não tinha preocupação com a questão da morte, com a questão de doença, porque tava a ciência, a pesquisa, a tecnologia estava dando conta de tudo, né? De Uhum. resolver doença, de resolver morte, de resolver sofrimento. E aí agora não, agora é uma coisa que é um vírus que é democrático, que é para todo mundo, Uhum. independente de raça, classe social, independente de área urbana ou rural, independente de território, de qualquer coisa, o vírus, né, o coronavírus está para todo mundo. E assim, o que eu acho que o que está refletindo mais mesmo na sociedade acho que é a questão do medo mesmo, né? E esse medo, o que eu percebo, Jussara, é que o medo é da pandemia, mas é um medo também, assim, da questão da violência da cidade, né? Porque todo mundo fala, quando começar a faltar coisa vai ter mais violência. Agora, então, que teve essa questão racial aí, né? Todo mundo muito preocupado com a questão da violência. É o medo da escassez, né? Da pessoa estar desempregada, estar sem recurso. É o medo dos relacionamentos abusivos também, porque as pessoas estão dentro de casa, então está tendo muita E violência. aumentou bastante. Então, aumentou. Então, assim, eu acho que a mídia, ela está tendo um papel, na verdade, o papel que ela tem, que era retratar, né, a sociedade. A mídia tem um papel de informar, né, e de retratar a sociedade. Mas eu acho que ela está influenciando de uma forma negativa mesmo, né? Eu Muito acho que negativo. tem um autor que é o Bauman, que ele fala da globalização negativa. É o que está Então, acontecendo assim, o agora, né? mundo hoje é global. Hã? Como É, é que é? o que está acontecendo agora. O É, mundo exatamente. hoje é global, mas assim, é uma globalização negativa, porque assim, nada que é de positivo está sendo globalizado ou democratizado a informação, né? A gente está tendo acesso só às coisas globais que são negativas, né? Uhum. E isso pesa muito no dia a dia de todo mundo, né, Jussara? Exatamente. Mas, de qualquer forma, porque nós temos assim, que falar um pouco mais da mídia, não podemos ficar só na atualidade, né? Isso. É, Eu só queria falar o seguinte: para as pessoas, no momento, elas procurarem um local com informação é, é, que dê informação mais reais, em vez de ficar assistindo o jornal todos os dias. Porque o jornal está dando informação excessiva, e mesmo essas informações excessivas pode dar uma síndrome de fadiga, sabe? Essa informação todos os dias, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. E essa fadiga nas pessoas pode trazer como é que eu vou falar? Assim, a pessoa pode ficar ansiosa, porque as mesmas, de manhã, à tarde, à noite, a pessoa liga a televisão, a mesma situação, né? Então, vai dar uma fadiga, e essa fadiga vai dar diversos danos nas relações, mesmo nas relações dentro de casa, sabe? Ela não vai conseguir manter a sua rotina por causa da fadiga dessas notícias constantes, a mesma coisa, porque ela não vai conseguir manter a situação dela,
sabe? Então, para tentar não ficar assistindo essas mesmas notícias de manhã, à tarde e à noite, já que estão dentro de casa. Então, procurar notícias mais seguras, em uma outra fonte, em outro lugar, sabe? Para tentar manter a cabeça, pelo menos uma cabeça saudável, sabe? Que é o melhor. E tentar fazer uma rotina para ela durante os dias que estiver fazendo, assim, uma rotina de casa, fazer uma leitura, fazer alguma coisa que acrescente na vida delas. Tá? Porque senão realmente não vão dar conta, né, Ellen? Mas continuando, Verdade. vamos continuar assim com essa mídia, esses transtornos da mídia, né? Que não é só agora, você não acha? Essa mídia Não, está a mídia, ela é sempre muito oportunista, né? Então, assim, se a completamente. gente. A mídia, na verdade, ela tenta o tempo todo vender algum produto, né? E o produto, às vezes, não é nem só coisas que a gente consome, são valores, são princípios, são formas de viver a vida. Então, assim, a mídia, ela tenta vender isso o tempo todo, né? E o É, que eu tô vendo que a mídia hoje vende é um mundo de incerteza, de insegurança, de fragilidade, de enfraquecimento dos laços sociais mesmo, até com relação, a gente nem vai entrar muito nessa parte política, econômica e tudo, nem mas que podemos, tem né? tudo a ver, né? É, Mas assim, a mídia também ela entra muito nisso, assim, nessa parte política e econômica, mas é porque ela tem o interesse maior dela, né? A mídia tem lógico. o interesse financeiro, econômico dela, e tá pouco se lixando, né? Não tá nem esquentando a cabeça do que nós aqui, pobres mortais, estamos vivendo, né? A partir desse contexto dessa mídia que realmente ela é muito, ela fragiliza. Eu acho que a mídia que a gente tem hoje, ela ao invés dela empoderar as pessoas com informação, você tá me ouvindo bem, Jussara? Muito bem. Ah, tá. Porque eu que não estou ouvindo aqui direito. Então, assim, eu acho que a mídia, ao invés de fortalecer as pessoas, eu acho que a mídia ela está enfraquecendo as pessoas, né? E deixando as pessoas fragilizadas, inseguras. E eu acho que é o mundo das incertezas que a gente está vivendo mesmo, né? Ela é praticamente E isso abusiva, causa né? muito. Como é que é? Ela é praticamente abusiva. Ela é abusiva, Pois né? é. E interfere na nossa rotina diária, né? É, na Então, verdade, pode Na falar. verdade, a mídia ela interfere em nossas crenças, na cultura, na postura. Eles querem audiência, não importa como. Verdade, Geisa. Querem audiência, não importa como. Isso. Não, assim, então, interfere nas crenças, nos costumes. Mudam a cultura de todo mundo, porque assim, com tudo que vão sugerindo, vai mudando toda a cultura do local, sabe? Muda o tipo de pensamento. Então, assim, não interessa como, eles estão vendendo a história deles. E todo mundo vai assistindo dia a dia, começa a acostumar, você sabe que tudo que você vive dia a dia, você vai acostumando com aquilo, vira sua rotina, Vira um né? hábito, né? O hábito, rotina e hábito. É. Não tem como fugir disso, né? Mas ela impõe vagarosamente tudo que quer vender, né? O que eu acho muito difícil é que ela quer modelar uma sociedade, sabe? Com padrões da forma deles. Tipo quer ver? É, vamos, pôr, vamos supor, vou dar um exemplo. O culto do corpo, por exemplo. Tá bom? O culto do corpo, eles fazem com que todo mundo queira ter um corpo extremamente lindo, tá? E isso adoece as pessoas, tá bom? Adolescentes, crianças, adultos querem ter exatamente o corpo que a mídia fala que é o corpo perfeito, tá? Com isso, várias crianças, adolescentes, mesmo adultos, adoecem. Tem anorexia, por exemplo, né? Anorexia são aquelas adolescentes com corpo lindo, mas que se veem com um corpo horrível, perto do que eles mostram que é um corpo perfeito, né? Então, essa pessoa se olha no espelho se achando simplesmente horrorosa. Você olha para ela e fala, nossa, que adolescente maravilhosa. Mas ela nunca vai se achar maravilhosa. Ela vai sempre se ver como uma adolescente completamente feia. E isso vai durar anos e anos.
ela acha que ela está completamente, o peso dela está desequilibrado, que não tem nada perfeito, né? E depois de muito tempo, ela vai ter que tratar com medicamento, com psicoterapia, para melhorar isso. Tudo culpa de uma mídia que está colocando um corpo perfeito. Esse corpo perfeito que nunca vai existir. Que nem as modelos têm esse corpo perfeito que a mídia exige, né? Tem a bulimia, por exemplo, né? Que é aquela pessoa que também quer ter um corpo perfeito, mas que é muito difícil, né? A bulimia, a pessoa come, tem compulsão de comer extremamente, mas depois tem que vomitar extremamente porque ela quer ter um corpo perfeito. Ou então entra numa academia, faz ginástica o dia inteiro, ou então ela fica em jejum uma semana inteira para ter esse corpo perfeito. Ela quer, sim, pode até ter, mas é uma pessoa tem um transtorno imenso. Aliás, não se chama um transtorno, se chama um distúrbio alimentar, né? Não encaixa no quadro de transtornos. Um distúrbio alimentar, que também deve ser tratado, né? Com medicação, psicoterapia, que é muito difícil. Tudo isso é coisas que a mídia vai colocando, que todo mundo acha que tem que ser seguido. Né, que as pessoas querem seguir como se fosse vira uma cultura, transforma-se em cultura. Né? Eu tenho que ser assim. Pode falar. E naturaliza as coisas, né? É assim, acho que a mídia, ela quer também naturalizar tudo. Então, assim, achar que o normal é sempre viver no padrão, né? A É, mídia quer que a gente pense isso, que o normal é viver no padrão. Só que, assim, não é normal, né? É muito comum as pessoas quererem viver no padrão. Só que não é uma coisa normal, porque cada um tem uma forma, né? A diversidade, inclusive nosso país, né? Nosso país é extremamente diverso para tudo, né? Para estrutura física, para pensamento, para religião, para cultura. Nosso país é um país muito diverso, tem uma diversidade muito grande, né? Mas a mídia realmente quer incutir essa ideia do padrão, né? E a gente tem que realmente sair desse foco, né? Agora, o que eu observo muito, Jussara, é que eu acho que essa questão da mídia, desse papel da mídia, né, de querer incutir padrão, de incutir o medo, faz com que a gente se conheça cada vez menos, porque você está sempre atento ao que a mídia está falando e não ao que você está falando, né? Então, assim, se a gente fica muito atento ao que a mídia está falando, a gente perde a oportunidade de ouvir a gente mesmo. E eu acho que, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, né, dessa loucura do mundo, como é que tá, eu acho que uma das coisas que falta muito é o autoconhecimento. Porque, assim, quando a pessoa ela tem a condição de ouvir uma mídia, né? Ouvir um meio social, um canal social, um meio de comunicação, que eu quis dizer. Se ela tem a condição de ouvir um meio de comunicação e ela faz uma crítica daquilo ali que ela está ouvindo, aí sim ela consegue se posicionar, ela consegue avaliar o sentimento dela, o que ela está sentindo a partir do que ela ouviu, né? Mas a gente vê que isso não está acontecendo, que as pessoas elas estão tão bitoladas na mídia que está parecendo que a mídia é como se fosse uma verdade maior, como se fosse a única verdade. E a gente sabe que o que está colocado ali na mídia é uma verdade, mas tem várias outras verdades, né? Então, por exemplo, o problema a história do coronavírus, a história da política, a história econômica, a história do corpo. Então, assim, a mídia apresenta uma verdade, mas tem as outras verdades. existem muitas verdades. Só que o problema é que para elas repensarem todas essas verdades nesse momento, com medo frustrante dessa morte, Isso é muito difícil. Se é isso fosse difícil. mostrado a essa população num tempo anterior, poderia ser possível. Mas esse Tivesse medo preparada para isso, né? preparado. Mas com medo, ninguém consegue refletir, porque as pessoas estão falando, alguns psicólogos até estão falando, não, é um tempo para refletir, repensar. Mas como é que você vai repensar em uma situação, em alguma situação que você está morrendo de medo, entrando em pânico, porque tem medo de uma morte?
Uma morte que pode acontecer. E ninguém está preparado para ela. Sabe, eu poderia estar pensando em um corpo que eu estou pensando em ter, ou que eu já tive. Mas como é que eu vou pensar em um corpo nesse momento se eu estou pensando em uma morte? Se a É, mídia só é está o falando. real, né? Se a mídia só está falando sobre uma morte. É, Como é que eu vou pensar em um casamento que estava marcado para o mês passado e que não pôde acontecer por causa da Covid, se a mídia só fala que eu posso morrer daqui 2 dias, pegar uma Covid e morrer daqui a 15 dias, porque não tem tratamento? E se eu estou realmente entrando em pânico? Se eu não tenho nem coragem de ir à rua, né, que é a maior parte da população. é, Se alguém tosse em um ônibus, mesmo de máscara, eles expulsam essa pessoa do ônibus. Como é que alguém vai pensar em refletir sobre a vida que passava anteriormente com o que a mídia tem colocado hoje para ele, se a mídia não dá nenhuma situação de repensar? Né? Por isso que E fica aquela dica que você falou no início, aquela dica que você falou de fazer as boas escolhas, né? Do que ouvir, de como, né, boa assimilar essa noite, Regina. informação, né? Ah, Né, de como assimilar essa informação, fazer boas escolhas, não ficar atento ao tempo todo que a mídia está falando, senão a gente realmente pira, né? não, as pessoas deveriam realmente parar de ver jornal e procurar um local mais sério para informação. Sabe? Só que as pessoas têm o hábito de assistir jornal. Né? Isso já vem de tempos e tempos. Eles não conseguem parar, É, infelizmente. Porque nesse momento o melhor seria não ficar assistindo mais. Porque eles dão exatamente a mesma notícia de manhã, à tarde e à noite. E de vez em quando cortam um período de qualquer coisa. Temos que ter cuidado e filtrar as informações realmente, Elisângela. Então, de vez em momento, eles cortam qualquer coisa que estou passando e falam: cuidado, não saiam na rua, cuidado com o coronavírus, você vai morrer. Entendeu? Estão colocando as pessoas todas com síndrome do pânico. E depois, daqui a 15 anos, você ainda vai correr o risco de ter algum transtorno pelo acontecimento de hoje. Seus netos, talvez, não tenham mais nada. Porque seus filhos ainda vão sofrer muito com isso. Mesmo depois que a Covid passar, igual milhões de doenças que nós já tivemos, depois que acabou o problema todo, algumas duraram. Só que agora a mídia está falando muito mais, então isso vai durar muitos anos. Mesmo que todo mundo já tiver tomado a vacina, tiver acabado, entendeu? Vai durar muitos e muitos anos. Seus filhos ainda vão sofrer muito por isso. Seus netos, esses vão ficar ilesos. a Sâmara tá Infelizmente. falando ali que até parou já de assistir jornal, né? Tá certíssima, né? Porque tá Parabéns. desafiador mesmo. Parabéns. Agora, agora eu fiquei pensando que assim é um sintoma, então, né? O medo, a insegurança, é o que a gente tem escutado, né? Nos atendimentos que a gente faz, nos contatos que a gente está vendo que está aparecendo isso. Medo, insegurança, fragilidade, medo da morte, medo de diversas coisas e o medo da morte também e tudo. Aí eu estava te falando da questão do autoconhecimento e você está falando também que é desafiador se propor esse movimento agora do autoconhecimento nesse momento, né? Porque a gente está. É um momento tão desafiador que até para a gente ouvir a gente mesmo tá difícil, né? Muito, muito. É. Agora, sabe o que eu acho mais estranho? Que apesar a mídia interfere realmente em todo estilo de vida. Eu gostaria muito de falar, gostaria realmente de falar, eu nem, ah, tá. De falar que a mídia, ela invade as nossas casas. Mas eu não posso, eu estaria mentindo se eu Diariamente. falasse isso, porque na verdade ela é convidada para entrar. Porque se eu não ligasse minha televisão, ela não entraria.
Se eu colocasse no YouTube com alguma coisa mais gratificante, uma coisa que eu aprendesse, ela não entraria. Entendeu? Sim. Então a mídia é considerada praticamente uma pessoa da família, sabe? Eu É convido igual o essa. Bonner, né? O William Hein? Bonner é da família, né? Praticamente. Tem pessoas que É, o William apaixonam por Bonner é da ele. nossa família, né? Tem pessoas que apaixonam por ele. Ficam ali uma hora antes esperando para assisti-lo. Ainda falam, É que homem verdade. maravilhoso. Aquele homem que está te levando para a catatumba, para ser sepultada. Ele continua sendo maravilhoso. É, Aquele homem é que está te verdade. matando dia a dia continua sendo o seu ídolo. Olha como o sujeito é estranho. Ele convida uma pessoa para te colocar em pânico, para ficar, conviver com ele e com os filhos dele. É uma visita É. ali dentro. Você só abre a porta da sua casa para quem você quer que entre, não é? Agora, E a gente aqui, e aí lembrando, Jussara, que aqui a gente está falando da mídia de televisão, mas assim, as outras formas também, né? Jornal, revista, hoje as redes sociais também, né? Desempenham esse papel também de disseminar informação. E aí realmente a gente vai ter que ser muito seletivo com o que a gente está ouvindo, o que, que a gente está fazendo com essa informação que a gente escuta, porque eu imagino muito assim que o nosso pensamento ele é alimentado com coisas boas ou coisas ruins. É cada um de nós que vai decidir, né? Se vai ser alimentado com pensamentos bons ou pensamentos ruins. E assim, mesmo diante de uma crise dessa toda, eu acho que a gente tem que fazer esse esforço de tentar se alimentar de pensamentos bons, porque senão a gente vai sucumbir. é lógico. Mas para algumas pessoas é bem difícil, porque todos É à volta difícil, dela né? só falam sobre isso. Né? O mundo só fala sobre isso, porque o mundo acompanha o que escuta na televisão. Isso. Né? Ele não procura ler um livro, ele não procura assistir um filme mais interessante. Uma que fica mais caro, ele tem uma internet, alguns nem tem. Fica mais É, caro ele assinar uma Netflix, alguns nem tem. Então, o mais tá? barato que nós temos, realmente, que é mais barato entre aspas, né? É a mídia, a É, canal aberto. é canal aberto. Então, o que todo mundo tem são os canais abertos. E o que está afundando todo mundo são os canais abertos. E rádio. Essa permissão que damos à mídia vem da nossa cultura mediatista, realmente. Imediatista. Exatamente. Então, o que todo mundo tem, canal aberto. O que todo mundo escuta, vem dos canais abertos. Porque os que não são canais abertos, nós podemos escolher. Agora, 80%, não sei se 80%, 70% da população tem canal aberto. Então, não tem muita escolha. Infelizmente. E aí, como que você acha que, no caso, a psicologia, ou como que você acha que as pessoas podem tentar lidar um pouco melhor nessa situação? Porque, assim, é igual você está falando, às vezes as pessoas também não têm, estão com as escolhas limitadas, né? Assim, com as escolhas limitadas. Mas, assim, como que a gente pode, então, despertar para que as pessoas façam escolhas que deixem, pelo menos, a mente mais saudável e mais leve? Porque está desafiador demais, Jussara. Pois é, tá. Olha, nós, a psicologia, eu vejo que você também, nós temos tentado, inclusive o meu filho que mexe com plantas, várias pessoas têm tentado, mas tudo é internet. E muitas pessoas não têm acesso. É, Nós temos tentado falar algumas coisas pelo Instagram, YouTube, algumas coisas assim. Mas e quem não tem acesso a esse tipo de mídia? é. Né? É complicado, porque quem tem acesso, está tendo acesso a esse tipo de informação, Ellen. Agora, quem não tem acesso, como nós podemos fazer para ajudar? Fica aí a pergunta para quem está assistindo nosso vídeo aqui, né?
Então, eles podem ajudar, nos ajudar nisso também, né? Porque é uma pergunta que eu também gostaria de saber como ajudar. Não fomos Eu educados acho para que tem pensar no muito. desafio do mundo de hoje e lutar para adquirirmos novos hábitos. Estamos É tentando, né? verdade. Ninguém está sabendo como ajudar os outros, na verdade, Eu sabe? acho que eu acho que nós, assim, até funcionários públicos, profissionais da saúde, profissionais, né, que estão ligados aí diretamente com essa pandemia, eu acho que a gente tem muito esse papel também da informação, mas desse acolhimento desse sujeito que está perdido nesse momento, né? Então, assim, eu estava de férias e eu voltei a atender. Então, assim, e era um privilégio, né? Estar de férias numa época dessa, foi realmente um privilégio. Uhum. Mas, assim, eu vejo o quanto que os pacientes estão sofrendo e que a gente tem que, à medida que a gente estiver em contato com eles, nós profissionais da área, ou de todas as áreas, na verdade, né? Eu acho que se a gente tem um compromisso com o outro, com a vida do outro, com o bem-estar do outro, acho que a gente vai ter que buscar isso no dia a dia, seja com os nossos familiares, seja com os nossos pacientes, amigos, tentar disseminar essa forma de pensar diferente nesse momento, porque o pensamento também interfere muito, né? Então, assim, se a gente. A realidade está aí, ela está nua e crua para todo mundo. Mas, assim, as coisas também podem ser vistas de uma forma diferente se a gente trabalhar um pouco o pensamento, né? É lógico, mas tínhamos, na verdade, nós tínhamos que ajudar quem não tem essa condição de ter internet, né? Eu não sei, realmente eu não consegui imaginar uma forma de ajudá-lo, sabe? Assim, eu sei que uma pessoa vai passando para outra, lógico. Quem está nos ouvindo aqui agora vai passando para um outro, passando para outro, isso corre, né? Mas nós tínhamos que atingir uma quantidade de pessoas maior, um número maior de pessoas em pequeno espaço de tempo. Né? O que é Que seria, na verdade, deixa eu te interromper para não perder, que seria, na verdade, o papel da mídia, mas lógico, assim, uma que eles não estão mídia, né? fazendo. Exatamente. Que seria assim, o papel da mídia de ponderar os dois lados, né? Assim, de trazer a informação correta de tudo que está acontecendo. Não só agora na pandemia, né, gente? A gente está falando em geral, né? A questão da violência em si, né? Então, assim, o quanto que a questão da violência hoje ela se tornou naturalizada, né? Então, assim, a gente vê a questão da violência hoje, a gente já olha com um olhar como se fosse natural, e não é natural, né? Então, assim, é uma coisa que está muito comum de acontecer, mas não é uma coisa normal, né? O normal e o comum são dois conceitos Ô, diferentes, né? Ellen, eu Então, vou assim, cortar só um minutinho. Essa violência, eu acho muito que a mídia dissemina muito essa separação. Separação de cor, separação de status, separação disso. Eu acho o seguinte: enquanto você separar as pessoas, elas não serão dignas de manter uma árvore inteira. Tá? Se eu tenho uma árvore, se eu começo a separar os galhos dela, essa árvore vai ficar frágil, vai morrer. Quando as pessoas perceberem que a árvore tem que ser inteira, inteira, que uma árvore inteira vai ter muito mais sustentabilidade e vai poder lutar, e vai poder ter mais força, mais frutos, sabe? Aí sim a população vai ter mais força para lutar e para fazer qualquer coisa, sim, entendeu? Porque enquanto eu separar, se eu pegar minha família e separar cada um de um lado, um exemplo, tá? Quando é que eu vou ter uma família? Nunca. Né? Então a gente não tem que dividir ninguém. Eu não posso, se eu pegar meus braços, jogar para um lado, as pernas para o outro, eu não vou ser uma pessoa inteira. é. Né? Mas E a mídia faz muito isso. a mídia adora separar tudo, porque isso é ganho para ela. Ninguém vai ter como lutar nem contra a mídia. Né? Então ela vai continuar explorando e fazendo o que ela quiser com o ser humano. Continuar ganhando em cima de todos.
Também, não E vamos falar que é uma guerra política, que não vamos entrar em polêmicas, né? também, né? Mas na verdade, eu acho que é uma guerra política, uma guerra econômica, é uma guerra de classe social, né? É, A gente vê isso, a mídia faz isso assim. A mídia, ela coloca a pobreza como se fosse um crime, né? Então, assim, a mídia faz isso o tempo todo. A faz. mídia não quer discutir sistema, né? Que sistema que a gente tá, que sistema que a gente vive. A mídia quer lucro, ela quer visibilidade, quer lucro e ela não quer discutir outras coisas, né? E aí isso, cada um de nós sente de uma forma, né? E realmente o impacto disso na gente é realmente muito desafiador, né? Ela não Agora, respeita o sagrado do homem, né? Que é o amor, que é a beleza. Ela destrói tudo isso, que é a aceitação do próprio, do outro, é né? porque, igual você estava falando da questão do padrão, que a mídia quer estabelecer padrões, e a gente sabe que a gente não tem padrão, né? O padrão é não ter padrão, né? Porque a gente não tem Exatamente. padrão, né? O Exatamente. padrão é não ter padrão. Mas a mídia realmente ela quer estabelecer as normas, os padrões para que a gente siga e para a gente seguir naquela cartilha ali, né? Agora, eu acho que a gente está com essa discussão aí, né, atual aí, política também, não política partidária, mas uma discussão política mesmo. Eu acho que dá importância da mídia, mas para assegurar realmente a democracia, o direito de todo mundo, e que a mídia teria esse papel também, né, de manutenção da democracia. Só que a gente está vendo assim que as coisas estão indo para outro caminho, né, Jussara? Completamente. Completamente. Não é o jogo da mídia fazer alguma. Porque, na verdade, se a mídia julgar a favor do cidadão ou do sujeito, né, ela vai perder o espaço dela. O Né? espaço econômico, né? É, exatamente, espaço econômico. Então, quanto mais frustrado tiver o sujeito, mais ela vai ganhar em cima do sujeito. Né? Então, ela tem que vender transtornos, Isso, né? Porque transtorno chama atenção. Porque o transtorno, normalmente, foi o que eu falei antes, o transtorno normalmente está no telhado do vizinho. Só que dessa vez ela enfrentou um transtorno pior, porque o transtorno está na casa de todos. de todo mundo. É, Independente de qualquer coisa, né? independente de qualquer um. Então, dessa vez, ela esqueceu que ela está jogando pedra em todos. Porque todos estavam assistindo E assim, categoricamente, porque é bom ver assim, o que eu te falei, que chama alegria maliciosa, né? Que muitos gostam de ver o transtorno no outro, né? Mas quando o é, a- transtorno pode afetar o seu telhado, a alegria maliciosa já muda de posição. agora, ainda pensando na questão da mídia, eu acho que ela além dela querer vender produtos, né? Não só produtos físicos, igual a gente falou, valores, forma de viver, princípios. A mídia quer vender, a ideologia, né? A mídia quer vender uma ideologia e tudo. Eu acho que além de tudo também, ela tenta preencher um vazio do ser humano, né? Então, assim, nós todos temos um sentimento de falta, insatisfações, porque todo mundo tem insatisfação, porque a vida não é um conto de fadas, né? Eu acho que a gente. Todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, né? Ou Cada é, um enfrenta de uma forma, ó, mas eu acho que a mídia ela tenta preencher um vazio mesmo através do consumo mesmo, né? mas o consumo, olha como é que a mídia faz. A mídia mostra para o sujeito que a melhor coisa do mundo é morar sozinho. Sendo que é uma mentira. Se você colocar um sujeito sozinho em uma caverna durante 2 meses, ele vai sair de lá completamente alucinando. Alucinando, tendo visões completamente paranoico. Tá? 2 meses basta, sozinho em uma caverna. Tá? Então, a mídia, por que ela faz esse jogo com as pessoas? E algumas pessoas acreditam nisso.
tá? Porque ela quer alugar mais casas, vender mais casas, vender mais móveis, benefício próprio, vender mais móveis. Com isso, ela vai vender muito mais em todas as áreas do mercado imobiliário e do mercado de lojas, essas coisas assim. Tá? Quando é que você já ouviu falar que uma pessoa que mora sozinha, sim, alguns podem até adaptar, que é a minoria, lógico que podem, tá? Porque nenhum sujeito é igual, mas grande maioria vai ter depressão. Tem depressão. Mas a mídia fala todos os dias que a melhor coisa do mundo é você se valorizar, você se amar. Então, viva sozinha porque você se ama. Grande mentira. É porque o ser é ser social, né? Ele é Exatamente. relacional. Ué. Exatamente. Ninguém consegue viver sozinho. Mas a mídia tem um interesse por trás disso. E ela sabe mostrar. Então, ela mostra lindas casas com a pessoa sozinha tomando banho de piscina. Que delícia. Maravilha, não é? É, Só que é não, verdade. só que não funciona É, bem assim, né? Aí a pessoa é, sai à tarde para jogar peteca, depois vai para um clube. Só que não é desse jeito. Aí à noite ela volta para aquela casa vazia, vai dormir, aquele lugar sozinho que não tem ninguém para ela conversar. Aí começa aquela tristeza, falando: por que que eu não tenho ninguém aqui? E isso, quem colocou na cabeça da pessoa que viver sozinho é bom? A nossa grande mídia, né? E ela eu foi acho assim. eu acho que a gente pode preservar a individualidade, mas mesmo num contexto coletivo, né? Da família, dos amigos, da convivência social, É né? lógico. O que é mais fácil, né? Aham, Bem mais isso fácil. mesmo. Sem ter O pessoal tá depressão. quietinho. É. O pessoal tá quietinho aí, ninguém tá comentando nada, não. Vamos lá. Tem alguém que quer fazer algum comentário? Oi, Sônia, tá boa? Boa A noite, Fátima. Fátima. A Fátima, eu acho que na semana que vem, eu acho que é semana que vem que a Fátima vai estar aqui numa live com a gente também. A Fátima é uma amiga querida e eu acho que é dia 25, eu acho que é semana que vem mesmo que ela vai estar. Eu acho que a gente pode pensar como resultado, né, dessa mídia, que é uma globalização negativa, a gente vê que hoje a gente vive uma globalização negativa, né? Tá todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, mas a gente está sabendo das coisas ruins, a gente não está sabendo de nada bom que está acontecendo, né? Então, eu acho que o resultado disso tudo, né, dessa globalização negativa, eu acho que é a fragilidade mesmo, né, dos relacionamentos, dos vínculos humanos, porque hoje em dia a mídia está colocando, inclusive, país contra país, pessoas contra pessoas, né? Partidos, religiões, raça, cor, crença. Tá colocando a mídia, ao invés de trabalhar Apoiar, na perspectiva. Hã? apoiar. Apoiar, Ao invés de modificar. apoiar, exatamente, ao invés de apoiar, ao invés de apoiar e ampliar, né, fortalecer esses laços entre as pessoas, entre a sociedade, Boa entre as noite, Lídia. comunidades, entre os países, eu acho que a mídia está fazendo exatamente o contrário, né? Eu acho que a gente está vendo a fragilidade dos laços, né, entre todos, colocando um país contra o outro, pessoas contra o outro, e enfraquece, então, nós todos sujeitos, né? A gente É fica cada lógico. vez mais enfraquecido. Eu Acho que a mídia, ao invés de ter o papel de empoderar a pessoa, porque com a informação a pessoa fica mais empoderada, ela interage melhor, ela sabe dialogar melhor, mas eu acho que a mídia está fazendo um papel inverso, assim, é, que não sei, não tá não bacana, consegue. não. Eu só falar só para a gente terminar, né? Está quase acabando o nosso tempo. Tá? Para as pessoas, Quanto tempo? né, que estão ouvindo, procurar informações locais seguros,
tentar não ficar muito em jornais de redes abertas, as que tiverem possibilidades, né? Tentar formular uma rotina do dia a dia, né? Tentar ler bons livros, conversar com os amigos online, ter uma vida mais saudável, fazer ginástica dentro de casa, manter uma rotina, quem for casado, melhor com o marido, fazer pratos, mexer com novos tipos de pratos diferentes, comidas diferentes. Fazer uma vida de casal, assim, acender velas à noite, para, né, um jantar melhor, diferente. Mudar essa rotina do dia a dia, porque realmente é estressante. Né? Vamos tentar formular uma vida diferente para casa ficar com um movimento melhor, porque eu sei que é difícil. Então, Isso tentar aqui, ó. harmonizar mais essa vida do dia a dia com a família, com as pessoas, porque é isso que move a todo mundo. Então, nós temos que facilitar nossas vidas da melhor forma. Né? E Pode falar, e fazer com que tudo não, fique mais fácil. sim. Né? E E, com, na- no, não, e já que convive na nós mesma somos duas casa, falantes, né, Jussara? já que convive na mesma casa, beije. Ninguém está indo para a rua mesmo, beije, abrace muito. É, Está todo aproveitar mundo o de quarentena convívio, né? mesmo. É verdade. Agora, no começo da live, até a Fátima que entrou aí, no começo da live, a Jussara me perguntou o que estava mais me incomodando, assim, né, nessa questão da pandemia e tudo. E eu falei que no início, realmente, da pandemia, lá para março, quando o negócio deslanchou mesmo, foi a questão do medo mesmo, né? Assim, o medo, a insegurança estava me trazendo uma sensação muito ruim, né? E aí eu comecei a pensar também que o medo também é aquela coisa, né? Quanto mais você cultiva, mais ele cresce. Então, assim, eu comecei a fazer essas estratégias que a Jussara colocou aí, de fazer coisas diferentes, pensar coisas diferentes, até porque eu tenho um adolescente e uma criança. Eu falei, eu tenho que viver esse momento de uma forma diferente, porque como que vai ser a lembrança deles dessa época? A minha já era, né, uma lembrança desafiadora pelo número de pessoas que estão perdendo os familiares e tudo. Então, eu fiquei pensando, né, dessa coisa de como combater o medo, então, né? E aí foi exatamente uma dessas dicas que a Jussara deu que eu fiz, né, de mudar um pouco minha rotina mesmo. Comecei a analisar um pouco mais, assim, o meu comportamento, né, diante de alguma informação. Então, assim, se passava uma informação, né, ou do número de mortos, ou alguma questão de violência em algum outro país, ou alguma coisa que estava acontecendo, eu comecei a ver como que eu estava me sentindo naquele momento. E aí eu falei, gente, eu vou ter que controlar um pouco. Porque assim, deixar de sentir, a gente não vai sentir, né, Jussara? A Uhum, gente vai sentir. A gente é um ser que sente, que pensa, a gente vai sentir. claro. Mas eu pensei, será que tem como eu controlar um pouco mais? Né? Assim, não é deixar de sentir, mas controlar um pouco mais minhas emoções, deixar de ver determinada matéria, notícia, para que eu conseguisse ficar um pouco melhor. E isso, assim, tem funcionado um pouco. E aí tem algumas pessoas, sabe, Jussara, me perguntam. Já tive várias lá do trabalho que me perguntou como que eu estava conseguindo falar de positividade, trazer questões positivas, até para discutir na live, diante desse contexto tão tenebroso. Aí eu falei também que eu acho que cabe muito a gente como instrumento, assim, porque a nossa voz é um instrumento de trabalho também, né? Lógico. Então eu acho que cabe muito da gente também compreender o que a gente está sentindo, ter empatia, saber o que o outro está sentindo e assim tentar, né, controlar um pouco sentir pelo menos, saber qual é a emoção que você está sentindo, né? Se é raiva, se é medo, se é insegurança, pelo menos se conhecer, saber o que você está sentindo naquele momento para tentar agir de uma forma mais adequada de acordo com o sentimento que você está tendo, né? Uhum. Então, assim, eu fui fazendo isso e com isso, assim, eu acho que eu fiquei com uma confiança maior nesse momento agora. Eu acho que eu até me fortaleci para poder ajudar algumas pessoas, nem que se fosse meus dois filhos que estão em casa, né? Que fica no limite também Já é de um grande ficar passo. em casa e tudo. É.
Então, assim, eu acho que a gente tem que encontrar isso, sabe? Igual Fátima também, que vai falar aí semana que vem, tem pessoas que ela mantém contato, pacientes com câncer, que ela ajuda, que ela contribui. Então, assim, como que a gente pode pensar em estar um pouco melhor nesse momento, até para contribuir para a vida do outro, né? Para que a vida do outro nesse momento seja um pouco mais leve, né? Uhum, isso mesmo. Você quer. E tem que Acabou manter aí, o Lu? foco. Preocupado. 6 anos. Eu acho que Hã? nosso tempo acabou. Hoje, Sara, quer deixar Vamos ver se alguém quer comentar alguma coisa? Meu cunhado está comentando aqui. Rotina é tudo Exato, aquilo que ao você faz sem Cascate, o meu prazer. cunhado está falando que a rotina é tudo aquilo que você faz sem prazer. É quando fica aquela rotina chata, né? Aquela coisa chata e realmente você não acrescenta nada de novo nela, Ô, e aí realmente é muito ruim. ô E cunhado nesses da dias de Ellen, quarentena, muita gente está vivendo isso, né? ô Aquela rotina cunhado da chata, Ellen, sem prazer. mas Hã? mude a rotina. Eu falei, ô cunhado da Ellen, mude a rotina. Não fique na rotina. É tão fácil mudar a rotina, né? Tchau, Adriano. É tão fácil mudar a rotina. Depois vamos conversar. A Ellen depois vai te dar umas dicas para mudar a rotina. A Fátima tá falando lá, ó, que tá mudando muita coisa na vida dela. E aí, semana que vem, a Fátima vai contar pra gente um pouco, né, dessas mudanças, porque ela tá passando e tal. É, a Gleice está comentando aqui do comportamento, né, que é fundamental. Deixa eu ver mais quem aqui. Eu acho que tá acabando, gente. É, Olha tá bom. só, eu queria. A Fátima, mudar a rotina é maravilhoso. É, vai ser É, muito bom mudar a mesmo. rotina é Melhor coisa que maravilhoso. tem é mudar a rotina. Se que alguém quiser algumas dicas, pode entrar em contato comigo ou com a Ellie que a gente dá umas dicas. Isso, bacana. Ah lá, Tá? meu cunhado tá falando que mudar a rotina é bom. Ah, minha filha, com a minha irmã, ele nunca tem rotina. Minha irmã é doidinha, nunca tem, ela nunca deixa ele cair na rotina. Olha só, gente, então a gente vai encerrando aqui. Eu queria agradecer todo mundo que esteve aí presente. Jussara, queria te agradecer pela nossa Também. conversa. E a gente está sempre, né, se vendo nas redes sociais. É, Tomara que a gente tenha a oportunidade ainda de se reencontrar, né, abraçar, porque a isso gente não mesmo. sabe agora como é que vai ser, né? Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo. A Geisa lá tá falando, comece pelo que é o mais importante. É bacana, comece pelo mais importante. Isso mesmo. E aí eu queria agradecer a presença de todo mundo, falar que quinta-feira da semana que vem, 8 horas, a gente está aqui de novo, então todo mundo está convidado de novo. Seguir aí, aproveitar que a Jussara está aí na mesma rede minha aí vocês clicam no dela para seguir a Jussara também, Jussara Psicóloga, e também me seguir nas redes sociais lá no YouTube e aí no Instagram. Ô, Muito Jussara, obrigada a beijo todos. para Muito obrigada, você. Ellen. Beijo. Muito obrigada. A gente vai se falando, viu? Exatamente. Um Até beijo. mais. Até mais. Até já. Tchau. Tchau, tchau.